Então, só recapitulando aqui, budismo de Nichiren Daishonin, Gohonzo e o budismo da semeadura. Número 1, o significado do Gohonzo. Honzon é uma palavra japonesa cujo significado é objeto de respeito ou objeto de devoção fundamental. Ou seja, é o objeto fundamental da fé. O prefixo go significa digno de honra. O budismo, em geral, reverencia como objeto de devoção estátuas do Buda, imagens de bodhisattvas, entre outros. O objeto de devoção é o alicerce que define como a religião é praticada, em que sua crença está baseada. O Gohonzo que reverenciamos como alicerce de nossa fé é o Gohonzo do Nam-myoho Renge-kyo, revelado por Nichiren Daishonin. Lei fundamental da iluminação de todas as pessoas, igual semente do estado de Buda. Shakyamuni despertou para a lei fundamental que permeia o universo e a vida, tornando-se Buda, e revelou que outros Budas atingiram a iluminação, despertando para a lei mística. Nam-myoho Renge-kyo é a lei fundamental que conduz todas as pessoas ao estado de Buda. E é o nome dessa lei. Em outras palavras, Nichiren Daishonin ensinou e revelou diretamente a lei mística, a causa fundamental da iluminação, como o Nam-myoho Renge-kyo. A lei mística é a causa fundamental que abre e manifesta a condição de Buda e é também a semente do estado de Buda. Estado de Buda inerente a todas as pessoas, igual ao mundo dos Budas. A lei mística, que é a semente do estado de Buda, encontra-se originalmente inerente a todos os seres vivos como natureza de Buda. O estado de Buda é também a manifestação do Nam-myoho Renge-kyo. Nichiren Daishonin afirmou: quando reverenciamos o Myoho Renge-kyo inerente à nossa própria vida como objeto de devoção, ativamos nossa natureza de Buda e a manifestamos por meio da recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Esse é o significado de Buda. Para ilustrar, quando um pássaro engaiolado canta, os que estão voando livre pelo céu são atraídos pelo chamado dele. Então, rodeado pelos demais, o pássaro engaiolado se esforça para se libertar. Quando recitamos a lei mística, nossa natureza de Buda é ativada e emerge infalivelmente. E quando a natureza de Buda, de Brahma e Chakra é convocada desse modo, somos protegidos e a natureza de Buda, dos Budas e Bodhisattvas, responderá a esse chamado com alegria. Nam-myoho Renge-kyo é o nome do estado de Buda que existe dentro de cada pessoa e em todo o universo. Aquele que crê no Gohonzo e recita o Nam-myoho Renge-kyo evoca o estado de Buda que existe no seu interior, além de evocar o estado de Buda de tudo que existe no universo. Aí. Ok. Só um momentinho, só para a gente não ficar muito extenso, para a gente poder falar um pouquinho sobre esses 3 trechos. A gente está falando aqui sobre né, o budismo de Nichiren Daishonin, né, o verdadeiro budismo, o budismo, né, da semeadura, né? E a gente está falando sobre o significado do Gohonzo. Esse último trecho, né, que o Rodrigo acabou de ler para a gente, aqueles que creem no Gohonzo e recitam o Nam-myoho Renge-kyo invocam o estado de Buda que existe em seu interior, além de invocar o estado de Buda de tudo que existe no universo. É muito interessante, né? Essa semana eu estava aqui com a Érica e a gente estava assistindo um programa de televisão. E era um diálogo, né? Um diálogo de três religiões, né? E dentro desse diálogo, né, foi falado sobre a importância de cada uma das religiões, né? E a gente ficou, né, pensando assim, bastante concentrado, né, na importância do nosso budismo, né, do budismo que a gente pratica, né? Porque a gente abrangia, né, estava falando de 3 religiões muito importantes, né? Mas, né, quando a gente se fala do budismo, né, e a gente estuda, como a gente está fazendo aqui agora, o budismo, né,
a gente consegue compreender, né, a importância e o significado do Gohonzo na nossa vida, né, dentro do nosso coração. O quanto é importante, né? E aí, voltando lá no passado, né? Lá no remoto passado, onde tudo começou, né? Aonde se deu a origem, né, de tudo isso, né? Aonde Sakyamuni, né, começou, né, né, toda essa dinâmica dele, toda essa propagação dele do budismo e tal. E ele começou a estudar tudo isso, né, para que ele pudesse. Só um minutinho, gente. Espera aí, só um minutinho. Desculpa, galera. O pessoal aqui tava Beleza. aqui também, e eu tava acabando que perdendo um pouco o meu raciocínio. Então, voltando lá, né? Voltando no início, né? É onde Sakyamuni começa toda essa propagação dele do budismo, né? E o quão é importante, né? Entender esse significado, né, do Gohonzo nas nossas vidas. Sakyamuni ele começa a estudar, né? Começa a idealizar e começa a propagar alguma coisa algo que ele acredita, né? De tudo que ele estudou, né? De tudo que ele, né, idealizou, de tudo que ele foi buscar com toda a sua sabedoria, né? E ele começa a propagar, né? Falar sobre o budismo, né? Sobre, né, aquilo que ele acredita para as pessoas, de tudo aquilo que ele estudou. E passa-se muitos anos, né? Né? E começam, né, toda essa propagação do budismo, né? Aonde Nichiren, né, revela, né, o verdadeiro Gohonzo, né? Onde ele revela o verdadeiro Gohonzo, né? Nesse aspecto poxa, o Gohonzo para salvar a humanidade, né? Então, quando o Nichiren escreve o Daigohonzo, né? Ele escreve o Daigohonzo e assina, né? Eu, Nichiren. Mas ele escreve o Daigohonzo, né? Assina, porque assim, o Daigohonzo, né? Ele quando foi, né, escrito, ele foi destinado para toda a humanidade, né? Então hoje, né? Para a gente, né? Ter o Gohonzo ou possuir o Gohonzo, né? O que eu preciso para se ter o Gohonzo, né? O que eu preciso, né? Qual a minha manifestação para se ter o Gohonzo? Né? Qual que é as regras, as normas do que eu preciso para ter o Gohonzo? Quando o Nichiren Daishonin escreveu o Gohonzo, né? Ele não escreveu o Gohonzo para para outro, para pobre, para rico, para, sabe? Ele escreveu o Gohonzo para a humanidade. Então ele deixou o Daigohonzo para a humanidade. Então, para que eu possa ter o Daigohonzo, né? Eu preciso, né? Simplesmente, né? Ter essa manifestação, né? Puxa, eu quero receber o meu Gohonzo. Mas isso, né? Nem se cabe, né? Para essa parte tanto de estudo. Mas, o que eu quero colocar para vocês é essa questão do significado, né, do Gohonzo. O Gohonzo, né, ele existe dentro de cada um de nós, né? Então, eu só consigo atingir o estado de Buda, eu só consigo, né, manifestar, né, o estado de Bodhisattva tendo o Gohonzo, né? O Gohonzo ele habita no nosso coração, ele está dentro de nós, né? Então, o Gohonzo ele é um pergaminho, né? Aonde né, colocado todos os estados de vida nele, né? E nesse pergaminho, no centro desse pergaminho, né?
é escrito Nam-myoho Renge Kyo. Embaixo, assinatura Nichiren. Então, Nam-myoho Renge Kyo, né, é o que faz com que a gente, né, atinja esse estado de Buda, né, com ou sem o Gohonzo. Então, o Gohonzo, na verdade, né, ele está dentro de nós, ele está né, dentro de cada um de nós. Então, é o objeto mais importante. O que é mais importante? Vocês, né? O ser humano, a vida humana é o estado mais importante, né? Então, o Gohonzo, o significado desse Gohonzo é essa importância, né, de cada um de nós, né? Rodrigo, se você puder continuar, só para a gente, ou quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade também. Tá ok, Mário. O Rodrigo Morelli, você está com a apostila em mãos? Você está acompanhando a leitura pela apostila? Deixa eu abrir o seu áudio aqui. O espírito de Nichiren. Você quer seguir aqui com a leitura, Rodrigão? Eu continuo, sim. Perfeito. Por favor, Rodrigo. Calma aí. Eu vou fechar aqui a câmera só para mim conseguir segurar a apostila, pode ser? Fica à vontade. Perfeito, beleza. Rodrigo, perfeito. Vamos lá, estão todos me ouvindo? Sim. Sim. Maravilha. Espírito de Nichiren. O Nam-myoho Renge Kyo foi revelado das profundezas do Sutra do Lótus, o ensinamento que conduz todas as pessoas ao caminho do estado de Buda. Nichiren Daishonin despertou para a lei mística ou para o estado de Buda inerente na própria vida e profundamente ensinou e propagou como Nam-myoho Renge Kyo. Além disso, inscreveu a essência da lei mística na forma de Gohonzo, para proporcionar a todas as pessoas a prática budista. Nichiren Daishonin fez a seguinte afirmação sobre o Gohonzo: eu, Nichiren, escrevi a minha vida em Sumi. Assim, creiam o Gohonzo com todo o coração. Desejo do Buda é o Sutra do Lótus, mas o espírito de Nichiren Daishonin unicamente o Nam-myoho Renge Kyo. O Gohonzo é o objeto que incorpora a condição de vida iluminada, estado de Buda, de Nichiren Daishonin. Isso porque Daishonin despertou e revelou em si próprio a lei mística fundamental. O Nam-myoho Renge Kyo, no Sutra do Gohonzo, lê-se os diretivos Nam-myoho Renge Kyo Nichiren, o objeto de devoção no que se refere à lei. A lei é o Nam-myoho Renge Kyo, a lei fundamental da iluminação, e o objeto de devoção no que diz a respeito às pessoas. É Nichiren Daishonin que revelou a lei em sua própria vida e ensinou às demais pessoas. Pode continuar aqui? O espelho límpido da vida? Por favor, Rodrigo, pode continuar. Maravilha. O espelho límpido da vida. Quando a pessoa compreende que o estado de Buda, Nam-myoho Renge Kyo, alcançado por Nichiren Daishonin em sua vida como mortal comum, é o Gohonzo que reverencia como base sua prática, manifestando evidência ao mesmo estado de Buda em sua vida, tal como o Daishonin. A condição de vida, a condição do Buda em todos almejam, foi revelada no Gohonzo. Quando oram com fé ao Gohonzo, que incorpora a lei mística e o estado de Buda, evocados por Daishonin, as pessoas também ativam imediatamente a lei mística e o estado de Buda inerente em sua vida. O Gohonzo do Nam-myoho Renge Kyo é o resultado das profundas investigações feitas por Nichiren Daishonin sobre ensinamentos expostos literalmente do Sutra de Lótus, revela diretamente a lei fundamental da iluminação oculta nas profundezas deste Sutra. Assim, Daishonin revelou o Gohonzo estabelecendo uma forma concreta para as pessoas atingirem o estado de Buda na vida diária. Portanto, o Gohonzo é o espelho límpido, capaz de refletir concretamente o estado de Buda na vida das pessoas mortais comuns. Deixa eu só virar a página aqui. Pode deixar, Rodrigo.
Alguém quer falar alguma coisa? Acabou. Espera um pouquinho, depois a gente continua a leitura, tá bom? Mário, Quer falar, fazer algum comentário? eu quero falar sim. Por Eu favor. queria que você citasse aqui, principalmente essa primeira parte, no espírito, que fala ali do espírito de Nichiren, né? E essa parte eu lembro muito do seu Crispim. O seu Crispim sempre, quando necessário, ele citava aqui esse trecho do Gosho, né? Eu, Nichiren, inscrevi minha vida em Sumi. Assim, creio no Gohonzon com todo o coração. O desejo do Buda é o Sutra do Lótus, mas o espírito de Nichiren é unicamente o Nam-myoho Renge-kyo. Daqui para frente, ele cita ali alguns aspectos que são bem característicos ali da prova mesmo, né, do exame, né? Que aí ele continua: o Gohonzon é o objeto que incorpora a condição de vida iluminada, estado de Buda, de Nichiren Daishonin. Isso porque Daishonin despertou e revelou em si próprio a lei mística fundamental. Nam-myoho Renge-kyo no centro, lê-se os dizeres. Nam-myoho Renge-kyo Nichiren, que foi exatamente o que você citou anteriormente, mano. Aí, objeto de devoção se refere à lei, não? Isso aqui é muito característico de prova. Eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, aqui pra gente, Omar. Sim, gente. Essa questão, né? O celular tá doidinho. Essa questão do Gohonzon, né? Objeto de devoção, né? E essa dedicação de Nichiren, né? De poder, né? Fazer toda essa dedicação da própria vida, né? Dedicar a vida, né? É quando ele coloca, né? Dedico a minha vida, né? Inscrita em Sumi para, né? Para toda a humanidade, né? Então, o Gohonzon, na verdade, né? Ele é o nosso objeto de concentração, né? Para que possamos realizar diariamente as nossas orações. Mas hoje, né? Principalmente pelo período que passamos, né? Até mesmo tivemos um período completamente, né, ruim, né, bastante devastador, né? Voltando aí a falar um pouquinho sobre o coronavírus, a pandemia, né? Nietzsche ele escreveu o Gohonzon para toda a humanidade, não foi? Escreveu para toda a humanidade. Nesse período, a gente não podia fazer a concessão de Gohonzon. Poxa, mas o Gohonzon, né, é a coisa mais importante para as nossas vidas. Uma vez eu ouvi um veterano falar, e eu tenho essa orientação guardada, e eu não estou com ela em mão, senão eu ia, né, compartilhar com todos, mas depois eu vou procurar, né, e passo para vocês. E ele fala, né, que o Gohonzon eu sou o Gohonzon, né? Eu sou a iluminação, eu sou o próprio Buda, né? Então o Gohonzon, né, quando o Rodrigo pergunta, né, dessa questão, a condição de vida de Buda, né, que todos almejam, foi revelada no Gohonzon. Então, né, de que forma que cada um de nós busca viver, né? De uma forma, da melhor forma possível, de uma forma digna, não é mesmo? Então, o Gohonzon, né, que existe dentro de nós, tá? Que existe dentro de nós. O pergaminho, né? O pergaminho, o Gohonzon que temos em casa, né? É o nosso objeto de concentração. Então, esse objeto de concentração, né? Ele foi escrito, né? E foi, né, proporcionado para todas as pessoas, mas o que eu coloco, né? Esse espírito de Nichiren é justamente esse, né? Nichiren, ele escreveu Daigon Honzo, mas por muitas vezes ele viveu exilado, por muitas vezes ele vivia, sabe, em lugares que completamente subhumanos, né? De muita dificuldade. E ele se colocava nessa condição de Gohonzon,
né? Ele era o próprio o Gohonzo, né? Então, quando falamos dessa questão, né, que a gente, se coloca nessa condição, né, não é nenhuma arrogância, não é nada disso, né? É exatamente isso, né? É o que realmente somos, né? Como praticantes do budismo, é o que acredita, é o que manifesta a nossa fé, né? Então, o Gohonzo, ele está em cada um de nós, está dentro de nós. Então, são questões bastante particulares que realmente, né, são questões que com certeza são perguntas de prova, né? São perguntas da prova, né? O Gohonzo é um objeto que incorpora a condição de vida iluminada, o estado de Buda, né? Nichiren Daishonin, Ispurke Daishonin, despertou que revelou em si a própria lei mística fundamental, o Nam-myoho Renge-kyo. No centro do Gohonzo, lê-se e dizer Nam-myoho Renge-kyo. Então, são questões bastante, né, importantes, né? Que pode, com certeza, cair na prova, né? Que nem o que está escrito no centro do Gohonzo, não é bem assim, né? Tem algumas questões que, né, vão colocar lá, como é dissertativa, né? No centro do Gohonzo está o Koserufo, está, né? Então, no centro do Gohonzo está lá o Nam-myoho Renge-kyo, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa, né, ler com mais atenção, estudar mais profundamente, né, para que a gente possa realmente entender essa questão, né? Mas, né, que a gente realmente possa, né, ter esse espírito de Nichiren, né? Que o Gohonzo está dentro de cada um de nós e não importa a dificuldade, não importa a circunstância, né? Que a gente atinja o estado de Buda, né? Que a gente realmente possa atingir e manifestar esse estado de Buda, independente de qualquer coisa, né? Que a gente realmente possa, puxa, não, eu, né, estou com dificuldades, estou doente, estou passando por isso, por aquilo, aquilo outro, né? Mas que eu possa, de qualquer forma, atingir o meu estado de Buda, né? Então, né, que a gente possa realmente entender essas questões. Então, o Gohonzo, né, é um objeto, né, que possibilita, né, o Gohonzo é um objeto de concentração que possibilita cada ser humano atingir o seu estado de Buda, né? Então, ele nos coloca, né, em concentração com a nossa fé, né? Então, não é algo que está, né, né? Então, puxa, hoje eu tenho pergaminho, então a gente ora pro pergaminho, pro Gohonzo, né? Para que a gente se concentre para atingir o estado de Buda, mas em condições em que eu não consiga, né? De que forma que eu devo me manifestar, né? Da mesma forma que eu possa realmente manifestar essa concentração, manifestar essa, né, devoção e possa atingir o meu estado de Buda, independente de qualquer circunstância ou, né, situação. Vamos continuar a leitura aí, gente? Opa, eu continuo daqui, pode ser, Rodrigo? Boa noite, dona Marli, tudo bem? Oi, Marli, boa noite. Eu vou prosseguir aqui a leitura, gente. Boa noite a todos. Tudo bem? Estou escutando aqui, viu, gente? Estou com Beleza. a câmera fechada, mas estou escutando, é que os meninos estão ouvindo. Tá aqui do meu lado ouvindo, fazendo outra bagunça. Essa é uma parte. Pode continuar aqui, eu não enxergo nada aqui, não dá para me ler. Pode falar. Essa parte em particular é uma parte que eu acho que algumas pessoas vão gostar bastante, porque a cerimônia do ar, né? Ela é bem lúdica, né? Então, são coisas aí que levam a gente aí para um momento bem fantástico aí. Então, é algo que eu gosto bastante, essa parte que a gente vai ler agora, que é a cerimônia do ar. Quem quiser, por favor. Boa noite, pessoal. Vou prosseguir aqui, então, com a leitura. Obrigado. Cerimônia no ar. Nichiren Daishonin utilizou a cerimônia no ar para inscrever o Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo na forma de um mandala. A cerimônia no ar se estende do capítulo 11 do Sutra do Lótus, Surgimento da Torre do Tesouro, que foi? Melhorou um pouquinho. Melhorou. Desculpa, pessoal, continuando aqui.
A cerimônia no ar se estende do capítulo 11 do Sutra do Lótus, surgimento da Torre de Tesouro, que descreve a Torre de Tesouro do Buda, muitos tesouros sendo suspensa no ar, até o capítulo 22, transferência, no qual a Torre de Tesouro é fechada. Sakyamuni alcançou a iluminação no remoto passado, isto é, revelou seu verdadeiro aspecto de Buda do remoto passado. A finalidade essencial da cerimônia foi convocar seus discípulos do remoto passado, os Bodhisattvas da Terra, e confiar, transferir a eles a missão de propagar o Sutra do Lótus para salvar as pessoas na era maléfica após a sua morte. Esse aspecto é elucidado entre o capítulo 15, Emergindo da Terra, e o capítulo 22, Transferência. O Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo foi inscrito utilizando o aspecto desta cerimônia de transferência descrita no Sutra do Lótus. Mandala dotado dos 10 mundos. O ponto-chave da lei exposta no Sutra do Lótus encontra-se em despertar as pessoas para o estado de Buda inato, fazê-las revelar e manifestar essa lei na própria vida. Nichiren Daishonin representou o Gohonzon utilizando a torre de tesouro da cerimônia no ar do Sutra do Lótus. Ele ensina que a torre de tesouro que está no centro da cerimônia no ar é o Nam-myoho Renge-kyo, e é também cada uma das pessoas que acreditam na lei mística. Daishonin afirma: nos últimos dias da lei, não há outra torre de tesouro senão a figura de homens e mulheres que abraçam o Sutra do Lótus. Sakyamuni e muitos tesouros que participam na cerimônia do ar representam o estado de Buda que existe de forma original e intrínseca à vida do indivíduo. E os Bodhisattvas da Terra, como práticas superiores, representam o mundo dos Bodhisattvas, que da mesma forma existem na vida das pessoas. Outros seres, como os ouvintes da voz, as divindades celestiais e as divindades benevolentes, também se reuniram na cerimônia do ar. Assim, representantes dos seres dos 10 mundos foram registrados no Gohonzon. Em sânscrito, o local em que o Buda atingiu a iluminação e o local de propagação da lei são chamados de mandala. O Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo revela que os 10 mundos, ou seja, todos os fenômenos do universo e todas as brilhantes características dos 10 mundos existem harmoniosamente, sem exceção, na vida do indivíduo. É o mandala dotado dos 10 mundos. Em outras palavras, o Gohonzon representa a condição de vida do Buda, una com o Nam-myoho Renge-kyo. Nessa condição de vida encontra-se inerentes, desde o início, todos os 10 mundos. Assim, o Gohonzon indica a manifestação das brilhantes características originalmente existentes. Portanto, quando as pessoas acreditam e vivem com base no Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo, despertam para o fato de que elas próprias são o Nam-myoho Renge-kyo e podem manifestar livremente toda e qualquer brilhante característica que possuem originalmente em sua vida dotada dos 10 mundos. 3.000 mundos num único momento da vida, na prática. O Gohonzon, o mandala dotado dos 10 mundos, mostra de forma clara e simples o princípio da possessão mútua dos 10 mundos. Este princípio elucida que em cada um dos 10 mundos encontram-se inerente os 10 mundos, por meio da relação adequada. Os seres vivos de qualquer um dos 10 mundos são capazes de manifestar o estado de Buda e atingir a iluminação. A possessão mútua dos 10 mundos é a doutrina central do princípio dos 3.000 mundos num único momento da vida. Este princípio é uma explicação sistematizada para a prática da doutrina da iluminação de todas as pessoas. Nichiren Daishonin alcançou a percepção de que a lei mística ou o estado de Buda lhe era inata e manifestou em sua própria vida de mortal comum. Esta condição de vida do Buda foi revelada diretamente no Gohonzon.
O princípio dos 3.000 mundos num único momento da vida, exposto pelo grande mestre Tiantai em grande concentração e discernimento, elucida o potencial teórico da iluminação de todas as pessoas ao ensinar que todas, originalmente, possuem inerente a causa fundamental para a iluminação. De toda forma, trata-se do princípio teórico dos 3.000 mundos num único momento da vida. Em contrapartida, Nichiren Daishonin despertou com sua sabedoria para a lei primordial da iluminação chamada Nam-myoho Renge-kyo. Enfrentou inúmeras perseguições e suportou cada uma delas imbuído da compaixão de salvar todas as pessoas, demonstrando com a sua própria vida de mortal comum o aspecto e o comportamento do estado de Buda. O Gohonzo, que incorporou diretamente o estado de vida do Buda manifestado em seu corpo de mortal comum, é o objeto que revelou concretamente os 3.000 mundos num único momento da vida. Por essa razão, o reverenciamos como os 3.000 mundos num único momento da vida. Na prática. Estandarte da propagação do Sutra do Lótus. Daishonin afirmou que o Gohonzo é o estandarte da propagação do Sutra do Lótus. Na cerimônia do ar no Sutra do Lótus, Sakyamuni confiou a propagação da lei mística na era maléfica após a sua morte aos Bodhisattvas da Terra. O Gohonzo contém também esse significado. Expandir a fé no Gohonzo para as pessoas corresponde à propagação do Sutra do Lótus, ou seja, abrir os caminhos da ampla propagação, o cerufo da lei mística. Valeu. Alguém quer comentar alguma coisa? Daí vão sair muitas questões, hein? Muito bom, né? E a cerimônia do ar, né, gente? Não, é uma cena muito bonita, né? A narrativa da cerimônia em si é tocante, Cerimônia né? do ar, né? Uma vez É profundo, né? algum tempo atrás, ainda estava na divisão dos jovens e eu trabalhava como vigilante de banco, cara. E trabalhava com arma, né? E esse era uma das partes do Gosho que eu mais levava comigo, né? Porque, assim, a gente, além de proteger a nossa torre do tesouro, a gente precisa proteger a torre do tesouro dos demais, né? E quando qualquer manifestação que tinha, né, eu lembrava dessa parte da cerimônia do ar, né? Puxa, é muito contraditório, né? Eu, Mário, né, fazendo, né, tendo que fazer todas essas questões, sendo que, né, né, o que é mais importante para o ser humano é a dignidade da vida, né? E se acontece alguma coisa, né? Eu ficava pensando, né? Se acontece alguma coisa, se tem alguma manifestação aqui dentro do banco e eu preciso, de alguma forma, fazer algo. E eu sempre ficava lembrando desse trecho, né? Eu tenho que proteger a minha torre do tesouro, em primeiro lugar. Protegendo a minha torre do tesouro, né? Eu protejo as demais. Então, jamais poderia acontecer alguma coisa com um discípulo, né, que acredita no Gohonzo, né, e pratica, né, Daimoku, né, constantemente, né. Então, eu sempre usava esse trecho do Gosho, né, para me basear, né, na vida mesmo. E essa cerimônia do ar, né, ela é uma cerimônia onde, né, a gente, hoje, né, a gente fica se questionando, né? Fica se perguntando, puxa, por quê? Nossa, o que está acontecendo? Por que eu, né, tá faltando tanto dinheiro? Por que está acontecendo tanta coisa? Por que eu, né,
na verdade, a gente escolheu tudo isso, né? Em um momento de insanidade, a gente gritou "Rai", né? Nessa cerimônia do ar, né? Ô, Mário, só complementando aqui, a Suelen fez um comentário muito pertinente, né? É porque, e vai de encontro com o que você acabou de dizer, porque pelo seguinte, hoje parece tudo muito confuso, mas na cerimônia do ar a gente sabia de tudo. Claro que sabia. A gente estava lá, Você vai né? passar por isso, por isso, por isso e por isso. E a gente fez o quê? Rai. Ai, gritou lá no meio. E nós Tava vamos lá. esquecer, porque a cerimônia do ar nada mais é do que um juramento, né? Ai. É um juramento, né? Onde todos os Budas e Bodhisattvas estavam reunidos, né? Sabia de tudo que ia acontecer, o que podia acontecer, e mesmo assim a gente gritou Rai. Então, né, é uma cerimônia muito bonita, né? É uma cerimônia muito que remete, né, a essa parte lúdica, né? Mas, né, essa cerimônia do ar, ela representa tanto, né, representa o estado de Buda, né, de todas as pessoas. Né? Ela representa esse estado de Buda de cada um de nós. Então, quando fala, né, dessa representação, né, do estado de Buda, ela inclui, quando fala também da manifestação dos 10 mil mundos, né, e que, né, o estado de Buda também, né, existem os outros 10 mil mundos dentro dele, né, a gente precisa, né, a todo momento estar, né, atento a tudo e a todos que está acontecendo à nossa volta. Então, uma vez, uma senhora, até aqui na sala de casa, né, ela era uma convidada, né, e ela veio num daimoku aqui. E aí ela perguntou, né, de que forma que eu faço daimoku? Eu falei, com os olhos abertos. Com as mãos unidas e os olhos abertos. Ela, vocês não fecham os olhos para fazer os pedidos de vocês? Eu falei, não. Aqui a gente sempre ora com as mãos, né, juntas, né, e com os olhos abertos. Né? Ela falou assim, mas por quê que a gente ora com os olhos abertos? Eu falei assim, o momento em que estamos orando, né, é um momento muito especial para cada um de nós, aonde é manifestado vários estados dentro da gente. E se a gente não tiver ligado, tiver com os olhos abertos, né, tiver esperto, né, a gente acaba, né, perdendo muita coisa. Então, né, a gente precisa, né, olhar para o centro do Gohonzo, né, aonde está escrito Nam-myoho Renge Kyo, e fazer, né, a nossa oração de agradecimento. Ela, nossa, que bonito, né? Eu falei assim, poxa, mas em todo lugar que a gente vai, a gente ajoelha, fecha os olhos. Eu falei assim, aqui não. Né? Aqui a gente ora com os olhos abertos e com as mãos. O significado das mãos juntas, né? Uma vez até o Vander, numa reunião, né, falou desse significado. Né? É o significado de unir o universo. Né? É a união de todo o universo. Né? Então, a gente, quando une as mãos, a gente está, né, manifestando essa união, né, do universo, né, a nosso favor. Né? Então, a gente faz com que todas as forças protetoras do universo, todos os 10 mil mundos, né, se manifestem nesse momento em que estamos diante de tudo isso. Então, quando a gente está diante do Gohonzo, né, às vezes a gente acaba, né, tendo várias questões, né, várias situações. A gente acaba se acalmando, acaba até cochilando, acaba, sabe, porque isso é normal, né? Porque às vezes a gente está muito focado, muito ligado, muito. E aí acaba dando aquela relaxada, né? Mas não é um relaxo de nossa, que relaxo, não dormiu na hora da oração. Não. Né? A oração, ela proporciona isso, né? Naquele momento. É algo que a gente está precisando, né? É algo que o nosso corpo pede, né? Não é o relaxado, né? Não é estado de relaxado, é um estado de relaxamento, né? Isso, né?
ela na verdade, quando a gente olha para o Goronzo, né, a gente começa a manifestar, né, é como se estivéssemos novamente lá na cerimônia do ar, né? E aí, se a gente não está ligado, é que nem a Suelen falou, né? É um juramento que a gente está fazendo, essa ligação nossa com o Goronzo, né? Quando a gente estamos fazendo, né, as nossas orações, essa ligação, né? Eu e o Goronzo, né, é esse juramento que estamos fazendo, né? Que estamos, né, diante do Goronzo naquele momento. Então, né, esse significado, né? Essa né, dessa cerimônia do ar, né, é justamente, né, toda essa parte aí que a gente, né, precisa ficar bem ligado aí, né, que são partes que caem muito na prova, né, essa, principalmente quando, né, a gente precisa estudar mais a fundo, né, essa, vou até ler o trecho aqui, né, a possessão mútua dos 10 mil mundos é a doutrina central dos princípios dos 3 mil mundos num único momento da vida. Este princípio é uma explicação sistematizada para a prática da doutrina da iluminação de todas as pessoas. Nichiren Daishonin alcançou, peraí, a iluminação alcançou a percepção Percepção. percepção de que a lei mística ou o estado de Buda lhe era inata e a manifestou em sua própria vida de mortal comum. Esta condição de vida do Buda foi revelada das Ô Mário, diretamente no Goronzo, né? Pode falar, Rodrigo. E a Suelen levantou um aspecto aqui de uma conta de multiplicação que pode cair na prova, hein? Sim. Eu acho que a conta em si não, mas teve um RNL, não sei se o Mário vai lembrar, aí, acho que uns 10 anos atrás, se não me engano, foi o senhor Sadao Kato que veio para o Brasil, eu cheguei a participar, e ele veio justamente para fazer essas explanações para a gente, ele passou essa questão sobre possessão mútua. E ele fala, né, que o que é essa possessão mútua, né? Imaginem que a gente tem um estado de vida. Por que a gente pratica? Para a gente alcançar os estados de vida mais elevados. Sim. Permanecer neles. Aí. Mas imagina que a gente permanece maior parte do tempo em um determinado estado de vida. Então, suponhamos que estamos no estado de Buda, que é a nossa condição de vida, e a gente sempre está ali naquele estado de Buda. Então, são 10 estados de vida, e que a gente está ali, então, no mais elevado, que é o estado de Buda, o que a gente permanece por mais tempo. Dentro do estado de Buda, tem mais 10 estados que são os mesmos estados. O que ele quer dizer? Que dentro dos 10 estados de vida, a gente pode transitar por todos os outros 10 estados de vida. Mesmo estando em estado de Buda, a gente pode ir para o estado de inferno. Exatamente. Mesmo sendo Buda, né? Mesmo sendo Buda. Então exatamente. É uma conta mesmo de estando no de matemática aí inferno, que... a gente pode transitar no de Buda. Exato. E aí tem aquela continha, né? De 10 vezes 10 mil, vezes 3, que no caso seria passado 100. Vezes os 10 estados novamente, 1000. 1000, e aí passado, presente e futuro, 3 mil. 3 mil. Eles fizeram até uns desenhinhos, uns diagramas lá para explicar para a gente. Precisa até achar essa apostila. Mas eu acho muitas vezes, né, a gente se depara em situações em que o estado de inferno, né? E a pessoa está ali naquele estado e de repente dá
um stat nela. Puxa, na verdade é os 10 mil mundos agindo, né? Nesse estado. É a mesma coisa o estado de Buda, né? Quando a gente está no estado de Buda, muitas vezes manifestando até, né, a oração, né? E a gente pensa, né, em algo, sabe, que não, porque assim, os pensamentos, né, ações e são muito, né, leva muito a gente para esses 10 mil mundos, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, né? Com os Sim. pensamentos, com as palavras e com as ações, né? Então, nesses, né, às vezes estamos lá sentado, né? A gente está lá sentado fazendo daimoku, mas os pensamentos, uma vez um veterano até comentou sobre isso, né? Ele falou assim, o daimoku é para tudo, né? Até para você cometer um crime. Ah, mas vai responder, né? Vai, claro que vai. Daimoku é para tudo. Então, preste atenção de que forma que você está orando. Faça daimoku para o objetivo que é o objetivo do daimoku, que é para o Koseirufu, né? Então, ele vai te atender? Sim, vai te atender. Mas o objetivo maior, que é o Koseirufu, será atendido? Não, claro que não. E um Então, outro aspecto, Mário, ele vai te atender, mas de qual forma que ele vai te atender? E sim, você vai entender que você está sendo atendido? exatamente isso, Rodrigo, exatamente isso. Né? Você vai compreender tudo isso? Você vai entender tudo isso depois? Não. Né? E aí vai ser muito mais fácil a gente transferir culpas, né, para situações, para outras pessoas, né? Mas nunca a gente assume a nossa própria culpa, né? Então, quando a gente o nosso objetivo é o Koseirufu, né? Como estamos aqui, né, estudando, né, essa parte do significado do Gohonzon, o budismo da semeadura, né? A nossa manifestação aqui, o nosso propósito maior, né, nada mais é que a manifestação do Koseirufu, não é mesmo? Se a gente pudesse, né, expandir essa sala de estudo para todas as pessoas, né, que o máximo de pessoas que a gente conseguisse atingir, né, seria maravilhoso, né? Seria algo fantástico, né? Principalmente para aqueles que não deixavam a gente dormir e tal, né? Poxa, poderia estar ouvindo tudo isso, né? Poderiam estar ligados, né? Que o Koseirufu é algo que realmente faz a grande diferença na vida de todo mundo. Então, o que a gente precisa, né, daqui para frente focar é nisso, né? É no Koseirufu. Né? O Koseirufu é a base da nossa, né, do nosso estudo, né, da nossa prática. Então, a gente pode finalizar por aqui, Rodrigo? Mário, eu acho que o diálogo riquíssimo. Acho que podemos sim. Eu acho que vai faltar um trecho aí, não vai? Vai mais oportunidade para a gente fazer uma parte 2. Acho que não vão faltar. Eu acho até já até proponho que a gente continue essa curadoria aqui, desse sentido, por sua alçada, Mário. Você topa aí, no futuro próximo, a gente fazer a parte 2? Com certeza, cara. E dessa forma, né, é bem gostoso, né? Porque todos nós participamos, né, na parte da leitura, do diálogo, e a gente, no momento em que estamos né, lá, até mesmo aqueles pensamentos e tal na hora da prova, a gente pensa nas pessoas, né? Eu penso, né? Poxa, penso naquela parte que o Morelli leu, naquela parte poxa, que a Suelen comentou, sabe? Que a Marli, o Rodrigo, pô, eu penso, né? Então acaba ajudando muito mais, né? Então agrega bastante, né? Então, que a gente pudesse reler, né? Isso é muito importante, que a gente não ficasse só preso, né, nesse conteúdo. Tem várias fontes aí, né, onde são colocadas para a gente poder compreender ainda mais, né, a essência,
né? E eu acho importante tudo isso, a gente poder ir de fato a fundo, né, ao estudo do budismo, até mesmo para a gente, quando for, né, fazer o shakubuku aí, tudo ficar mais límpido, aí, mais claro, para a gente poder dialogar. Mas eu agradeço do fundo do coração, para mim também é um grande prazer, é um aprendizado, né? Eu aprendo, cara. Nossa, aquela vez que a Rita fez a matéria, sabe? A gente aprende, né? Fazendo tudo isso, cara. A gente aprende estudando. Isso que é gostoso. Não tem como, que nem médico, né? O médico, fez a faculdade, acabou, não, cara. Ele tá sempre estudando, sempre, né? Cientista tá sempre buscando, sempre fazendo algo diferente, sempre se atualizando, porque a gente pode ter estudado aqui, vocês podem pegar uma outra pessoa para estudar esse mesmo trecho, vai ser tudo diferente, tudo de uma outra, a gente vai ver de uma outra forma. Então, que a gente pudesse a fundo mesmo buscar aí essa parte do estudo aí que é bastante importante. Obrigado do fundo do coração, viu, gente? Obrigado pela oportunidade. Parabéns aí para a comunidade, né? Muito obrigado pelos esforços de vocês. E é sempre um prazer, sempre fantástico poder estar aqui, junto com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, Mário. E lembrando, né, essa aula de hoje, ela não está sendo ao vivo, não está sendo transmitida no YouTube, mas logo aqui ao término a gente já vai elaborar o vídeo, já vai subir lá no canal da comunidade, a gente vai disparar para que todo mundo tenha acesso, né, para que ninguém fique de fora. Esse é o nosso sentimento de realmente fazer com que o estudo do budismo possa chegar ao coração de cada membro, inclusive daqueles que não têm material impresso, infelizmente, né? Para ouvir mesmo, de repente não consegue ler, mas consegue ter contato ouvindo a matéria ali, seja no transporte, seja numa caminhada. Poxa, olha que bacana você caminhar ouvindo a matéria, você caminha e estuda, né? Então, eu acho que hoje a gente tem umas possibilidades. Eu vou achar bom. Bacana, vou achar bom, viu? Porque eu tô aqui escutando vocês ler a matéria, falar, aí tô raciocinando, mas eu não nem pedi para ler, porque aqui eu não enxergo nada, gente. Mas vai ser disponibilizado. Mas é muito bom. Vai ser disponibilizado esse material, vai ser disponibilizado em áudio também. Então, aí a gente vai ter lá no YouTube e vai ter em áudio. Tá bom? Marli, você consegue abrir a câmera aí para a gente tirar a foto? Consigo, sim. Então, beleza. Chega mais com nós. Ai, gente. Ó. A Érica estava aqui do meu lado, já tô aqui, uma entrega, cara. Eu vou... Finalizando um trabalho aqui, vou fazer uma entrega. Eu vou me posicionar aqui, vou dar um print. Pode ser que eu não saia. Para te tirar a apresentação daqui, é melhor, né? Eu acho que assim é melhor. Só euzinho. Eu faço aqui, vou ver se eu saio aqui. Aqui. 1, 2, 3, 6. Vamos ver se ficou legal aqui. Você tem que olhar aqui, ó. Não, eu dei o print aqui. Não, Lorenzo. Nós vamos lá. Poxa, ficou perfeito, gente. É só a pessoa tudo bem. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Mês que vem tem mais. E a gente está sempre à disposição, tá bom? Rodrigão, muito obrigado. Marli, obrigado por hoje. Continue com a gente. Acho que a Marli está falando, mas está desligado. Está desligado seu áudio, Marli. Boa noite, eu que agradeço por pegar no meio, mas peguei, consegui. Agora eu vou assistir o que vocês vão colocar, aí eu vou assistir de novo. Vou ver de novo. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Todos na reunião de palestra, hein, gente? Obrigado. Vamos fazer uma reunião de palestra bem fantástica aí, tá bom? Vai ser sim, não tenha dúvida. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite.